Olá família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Mais um motivo de grande alegria de poder estar aqui com vocês, poder aprender, poder desenvolver a palavra de Deus. Então eu peço para você pegar a sua Bíblia, abra em Salmo 119, do verso 9 em diante. Vamos um pouquinho falar sobre conduta, sobre a nossa vida com Deus, sobre o nosso comprometimento com Deus. A gente está agradando a Deus ou a gente está agradando a nossa própria vontade? O que a gente está fazendo realmente para ter a vida eterna? Então eu vou começar aqui no verso 9. Como pode o jovem manter a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? É tremendo, é muito forte. Como pode o jovem manter a sua conduta? Eu faço uma pergunta para você. Você está agradando a Deus? E você está agradando de que maneira você está agradando a Deus? Eu estou agradando a Deus de que maneira? Como que a gente está agradando o Senhor Jesus no dia a dia? A gente está fazendo a vontade de Deus ou a gente está fazendo a nossa própria vontade? Eu quero deixar bem claro, família, que é o seguinte: quando a gente faz a nossa própria vontade, a gente está indo para o pecado. A gente está indo levando a nossa vida para o pecado, para o prazer da carne. Essa é a vontade do ser humano de acordo com a palavra de Deus. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, simplesmente a gente olha para o pecado, a gente olha para os prazeres da carne, mas a gente não vive de acordo com os prazeres da carne e o pecado. Porque a única coisa que a carne pode produzir é pecado. A única coisa que a carne pode produzir é o prazer que leva à morte. A morte espiritual, a morte física. É fato, quando você tem prazer em fazer alguma coisa que é proibido e você faz, você está simplesmente acabando com a sua vida. Então o Senhor Jesus nos ensina, de fato, que a gente tem que viver de acordo com a vontade dele. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente está no caminho, a gente está na verdade e a gente está vivendo a vida de Deus, a gente consegue ter o quê? Maturidade suficiente para poder observar a nossa vida e poder correr atrás daquilo que agrada o Senhor. Então, quando o jovem busca a conduta de Deus, ele entende o quê? Que a gente tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Quando o Senhor fala para Josué, medita dia e noite, para que você venha a viver uma vida boa e também abençoada. No começo de Josué vai falar sobre isso. Então, quando a gente olha para dentro da gente, a gente simplesmente está fazendo a vontade de Deus ou a gente está fazendo a nossa própria vontade? Como está fluindo as coisas com Deus? Como que está acontecendo? Porque muitas vezes o que a gente acontece? A gente só ouve falar. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus traz renovação, Jesus traz transformação, Jesus traz tudo de bom. Mas a gente não tem um compromisso. Ou muitas vezes a gente pode ter compromisso, mas a gente não quer o compromisso com Deus. Então como o jovem mantém a sua conduta, a sua boa conduta na pureza com Deus? É simplesmente você entendendo, de fato, eu não posso viver pecando. Eu não posso viver fazendo coisas erradas. Eu não posso dar ouvido para o prazer da carne. Eu não posso olhar para dentro de mim e me vitimizar e me doer. Você entende? Que a palavra de Deus nos ensina a ser forte, nos ensina a ser corajoso, como o Senhor fala para Josué. Josué era servo de Moisés. Moisés acaba falecendo. Ele guiava multidões de pessoas, hebreias, o pessoal de Israel, e simplesmente o que acontece? Ele morre e Josué começa a ter medo, começa a ter pavor, mas o Senhor fala assim: sede forte e corajoso, eu não sou contigo? Não te mandei eu? Sede forte e corajoso. Então a palavra de Deus já nos ensina que a gente não deve olhar como se fosse terceira pessoa. Nossa, coitadinho do Felipe, nossa, coitadinho desse jovem, o que vai ser dele? Não, ele vai viver o pecado da carne. Não. Quem te criou é Jesus Cristo. Quem te fez é Deus, está escrito na Bíblia, palavra de Deus. Então, como o jovem mantém a sua pura e a sua conduta? Como que ele vai manter pura a sua conduta? É olhando para Jesus e conversando com Ele. Mas eu não aceito Jesus, não, eu tenho uma outra religião, eu não acredito na fé, eu não acredito naquilo que é agradável, eu não acredito naquilo que Deus tem para mim, porque a minha religião me ensinou assim. Jesus não é religião, Jesus é aquele que veio, Ele conviveu conosco, Ele nos ensinou o reino de Deus, Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, e através da vida dele, somente dele, a gente pode ter a vida eterna. A gente quer chegar a Deus somente através de Jesus.
sabia? Então que a gente venha viver uma vida com Deus olhando para o Senhor e simplesmente fazendo o quê? Pai, obrigado. Obrigado, porque se não fosse através do Senhor ter morrido na cruz, ter ressuscitado, eu não teria a vida eterna. Então é reconhecimento, porque não é por nós, nossa própria força, a nossa própria vontade, o nosso próprio empenho, não é sobre nós, é sobre Ele. Só que o Senhor nos pede o quê? Que a gente venha manter uma conduta boa, uma conduta legal, que a gente venha ter intimidade com Ele, olhando para a vontade dEle e falando assim, realmente, Pai, obrigado, sou dependente do Senhor, assim diz a sua palavra, que se não for o Senhor, eu nada sou. Entende? Eu nada sou. Então a gente tem que, às vezes, cair na realidade. O que estou fazendo da minha vida? O que eu preciso fazer para ter uma boa vida com Deus? O que eu preciso fazer para amar o meu próximo como a mim mesmo? Eu digo que me amo, que eu cuido de mim, mas não consigo amar o meu próximo. Eu falo que amo a Deus acima de todas as coisas, mas o meu comportamento, a minha conduta com as pessoas ou comigo mesmo não demonstra isso. O caráter de Cristo te ensina a ter boa conduta. E a tua boa conduta é você olhar para o que é errado e falar, não, não quero, eu quero cuidar da minha vida. Porque, de fato, você olha o que é ruim, você vê que isso é prazeroso, mas ali está dizendo bem fato. Não é bom, causa câncer, causa isso, causa aquilo, situações negativas. Está deixando bem claro para você que aquilo ali é errado, que aquilo ali é pecado. Então a única coisa que a carne do ser humano pode produzir é pecado, que leva à morte. Mas viver em Cristo gera vida e vida eterna. Amém? Então fica essa mensagem hoje, que a gente de fato venha olhar para dentro da gente e a gente venha a manter a nossa pura conduta, sabe? Que a gente venha manter a pureza do Senhor dentro da gente. Mas isso não é somente agora, não é só depois, eu assisti esse vídeo, agora minha vida mudou. Não, você tem que assistir esse vídeo, você tem que manter sua conduta agora, manter sua conduta amanhã, depois desse ano, depois do próximo ano, porque na palavra fala que é o presente maior, a alegria maior, a recompensa maior não é aquele que começou, mas aquele que permaneceu até o final. Aqueles que chegam até o fim recebem a coroa. Amém? Então que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu creio que esse vídeo falou com você. Compartilhe com o seu próximo, que é muito importante, com a sua família, com o seu amigo. Amém? Senhor Jesus te abençoe. Eu peço perdão pelos sons externos que está acontecendo aqui. É a vizinhança. Mas que eles também possam ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.